Excelentíssimo senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, cidadão do Brasil que me ouve, cidadã do Brasil que me ouve, começo percorrendo essa defesa em causa própria por uma via não muito comum aqui na casa. Confesso a dificuldade de fazer, viu, Laurinha? Sou bom advogado para os outros, para mim. Mas quero agradecer, em princípio, as mulheres que me permitiram chegar a esse momento importante que vivo hoje na minha vida. A minha avó Petisa, força vital, um jequitibá. Não quebrava, não vergava. Perdeu precocemente 2 filhos, o marido, mas não cedeu, não caiu. A minha mãe, Neuza, sua fé inabalável em Deus, sua força espiritual para enfrentar a adversidade. Escila, mãe de meus filhos e avó de meus netos, amiga, guerreira, conselheira, foi pai e mãe de meus filhos. Me deu a retaguarda para ir à luta, porque a política faz isso conosco. Nos transforma em pais ausentes. Cristiane, minha filha, fisicamente é a mãe, mas o espírito é meu. Sonhei para você, meu amor, a carreira da magistratura. Pedi até à sua professora, a juíza Denise Frossard, que influenciasse você para que você persistisse na escola de magistratura e fosse uma juíza. Mas a Laurinha, nossa irmã, nossa amiga, conversando com você, convenceu você a viver a vida pública. Sucesso, meu amor. E eu agradeço a você, os 2 netos, o Christian e a Catarina. Fabiana, minha filha, parece comigo fisicamente, mas herdou da mãe a doçura. Já me deu 3 netos. O Vitor, o Arthur, o Bernardo. Merilande, minha prima querida, lá adianta. Ela costura sempre a união entre a família. Eu quero agradecer as mulheres que trabalharam comigo. Eu não tenho preconceito contra homem, não. Quero que esse plenário, de maioria masculina, entenda isso. Viu, Capixaba? Viu, presidente? Mas a minha assessoria sempre foi feminina. Isso sempre me permitiu o sucesso. Eu quero agradecer, primeiro, às minhas colegas deputadas, a Elaine, a Edna e a Kelly. Obrigado a vocês, queridas. Quero agradecer a uma amiga querida, lá do Rio Grande do Sul, gaúcha, a maior oradora feminina que eu conheço, a Sônia Santos, minha amiga. Quero agradecer a 2 pessoas especiais que tiveram marca na minha vida, a Heloísa e a Nádia, na Comissão de Seguridade Social. Hoje elas estão em algumas lideranças na Comissão de Ética, mas elas construíram o sucesso dos meus 2 mandatos de presidente na Comissão de Seguridade Social. Quero agradecer a Carla, minha companheira secretária do PTB, e todos os companheiros lá da sede do partido. A Marli Guaraciaba, a chefe de gabinete da liderança do PTB. Fez uma liderança fraterna, querida, leal. Ela e todas as meninas que compõem a nossa liderança. Obrigado, Marli, e a todas as companheiras da liderança do PTB.
A Ana Crivellaro, minha secretária lá no Rio de Janeiro, silenciosa, observadora, mas amiga e leal. A Denise Conde, minha secretária aqui no meu gabinete em Brasília, mulher despachada, diligente, incansável. Solange Beró, 23 anos comigo no meu gabinete, 23. Quando eu entrei no gabinete, já encontrei a Solange lá, 23 anos do meu lado. Ela tem mais convivência comigo que a minha família tem. Amiga, leal, correta, companheira, querida. Agradeço às minhas 3 assessoras de imprensa. Iris Campos, a lealdade e a sua estratégia. Que pessoa especial e o apoio que me deu nesses 90 dias mais difíceis da minha vida. A Luísa Pastor, impressionante na Luísa é o foco. Ela pode ler todos os jornais e as revistas, ela diz aqui, o foco é esse, o resto é encheção de linguiça. A Maria Tereza, nossa TT, a sua capacidade de pesquisa, a redação que tem e o carinho com que trata todos os colegas de imprensa que procuram pela gente. Agradeço a Verinha da New Vision, minha companheira de PTB. Fé, lealdade, parceria. Agradeço a Denise Tavares e a Cátia Almeida, minha professora de canto e a minha professora de música, todas duas. Elas são responsáveis pelas manhãs mais felizes que venho vivendo nesse último ano de minha vida. Obrigado às duas. Elas me ensinaram que cantar é abrir o peito, é abrir o coração, é uma doação que a gente faz do espírito, é uma doação que a gente faz da alma. Agradeço a Ana Lúcia, minha companheira, a sua meiguice, a sua ternura, doçura, paciência, serenidade e o amor que me devota. Agradeço a minha cidade de Petrópolis, pelo apoio e solidariedade. Ao meu amigo Padre Jacques, conforto espiritual. Agradeço aos amigos Joenes, Ronaldo Medeiros, vereador Vadim, meu irmão, vereador Canela, que aqui está, lá de Paraíba do Sul, meu irmão. Agradeço ao meu avô Ibrahim, já falecido. Foi ele o responsável na família pela veia poética, a observação da vida, o desprendimento. Esse meu avô Ibrahim, naturalizado brasileiro, chegou aqui no princípio do século passado, do Líbano. Ele lia o jornal e dizia assim para a gente: meu neto, atrás de toda manchetona escandalosa tem um interesse maior e mais escandaloso. O jornal que vive de manchete escandalosa, de libelos, quer acertar sempre com o governo. Quanto mais panfletária a manchete, maior o cheque vão sacar no banco oficial. Eu me refiro ao Globo. Me refiro ao Globo. Na área econômica, na área cultural, na área de esporte, eu não tenho nada a falar do Globo, mas politicamente é um jornal amoral. Falido, se fiou sempre nos cofres públicos, nas contas do povo do Brasil. O povo do Brasil paga as contas do Globo. Eu vi lá o empresário da Skin Cariol ser preso por 1,2 bilhão, algemado, imprensa, arrombar a casa, botar uma bomba na porta. Mas só de INSS o Globo deve mais de 1,2 bilhão. Está lá na Superintendência da Polícia Federal o processo por apropriação indébita, porque é da parte do trabalhador, e a Polícia Federal não prende ninguém de lá. Da Skin Cariol mete algema, no Globo o rabo entre as pernas. Não sei, não consigo entender, porque será que é à espera de elogios no Jornal Nacional? Ou daquela coleção olímpica de grandes...
2 bilhões e 800 milhões já levou do BNDES às custas do Brasil para não fechar. Porque sacou 2 bilhões de dólares à época do governo Fernando Henrique, quando o dólar era parejo, 1 por 1, e hoje deve o que não pode pagar. Mas vende a manchete política, caderno econômico, e tenta nos calar todos aqui no Congresso Nacional. Vovô Ibrahim, você sempre teve razão nisso, meu velho. Quanto mais panfletária a manchete, mais amoral é a direção e a redação política do jornal. Agradeço a meu avô Djalma pelo patriotismo que me inspirou e o espírito de aventura que colocou no meu coração. Meu pai Roberto Francisco, a coragem moral e a disposição para o trabalho. Meu filho Roberto Jefferson Filho, o exemplo de vida, a força para viver, a superação da dor, do medo, a superação de intempéries. O Marcos Vinícius, meu genro, jovem, de 30 anos, casado com Fabiana, que já me deu 3 netos. Agradeço, Marcos Vinícius, a sua lealdade, a sua coragem, a sua serenidade. Você foi testado, passou por momentos difíceis, numa CPI que não é fácil, não é, para tentar atingir a mim, e se saiu muito bem, com equilíbrio, com bom senso, com serenidade. Agradeço aqui ao líder Zé Múcio, que tem sido um gigante, em minha defesa. Meu amigo, obrigado a você. Você tem se desdobrado, tem sido correto, parceiro, leal. Fleury, o Marqueselli, o Arnaldo Faria de Sá, o Eduardo Seabra e a nossa cabocla Jurema, meu irmão, Capixaba, amigo querido, presente todo o tempo, Dunga, o Silas Câmaras, todos os companheiros, todas as minhas companheiras do PTB. Agradeço aos meus advogados, Luiz Francisco Barbosa, do PTB do Rio Grande do Sul, companheiro de partido. O Itapuã Messias, do PTB do Distrito Federal, companheiro de partido. Agradeço ao presidente do PTB, Flávio Martinez, e em memória a meu amigo José Carlos Martinez, o ex-presidente do PTB. Agradeço aos amigos, alguns estão aqui, Lino Viviane, o Marco Antônio Miranda e a Bia, o seu Walter da liderança, o Ari, meu amigo especial da liderança, o Henrique, lá de aqui da UANA, o Totó Queiroz, meu irmão, lá de Paraíba do Sul, Tatão Paiva, o Buque Júnior, lá em Petrópolis, o Anésio, meu companheiro há 23 anos, pensa como eu, tem a mesma vibração da inteligência, o Murilo Rampini, o Mané Rampini, o Norberto Edu. O Edu é meu motorista há 25 anos, meu filho mais novo, ou mais velho, testado. Pedro Henrique, Pedrão, Marco Aurélio, meu companheiro de gabinete há 16 anos aqui na Câmara dos Deputados. Hoje, me preparando para esse momento, porque, volto a dizer, não é simples a defesa em causa própria, Landim, meu amigo, encontrei uma passagem de um advogado francês, Berrier, que, diante do Tribunal Revolucionário, ele disse o seguinte: trago aqui a minha cabeça e a minha palavra. Vocês poderão ficar com a primeira, após ouvir a segunda. É assim que eu começo dessa minha defesa aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Ouvi pacientemente o relatório do relator da Comissão de Ética. Ele se funda em 5 pontos. Não comprovou o mensalão. O povo do Brasil que julgue, em especial o povo da Bahia, que julgue o relatório daquele moço que diz que o mensalão não é comprovado. E veja se o relatório dele condiz com o sentimento do povo do Brasil, da mídia nacional, do que está colocado hoje aqui no Congresso. 2 CPIs se construíram.
CPI dos Correios e a CPI do Mensalão. E o relator da Comissão de Ética diz que o Mensalão não existe. Eu devo dizer ao relator que essa só contaram para você. Ter feito as denúncias para tirar de si mesmo o foco das acusações. Mesquinha a colocação, pequena, da altura de um homúnculo. Tentaram colocar no meu colo, plantar um crime que eu não cometi na minha vida. Uma relação espúria com o senhor Maurício Marinho, lá no Correio. E tentaram, a partir do momento que 2 vezes consecutivas eu falei ao presidente Lula da existência do Mensalão. O Cholang, da BIM, que gerou até aquela crise, quando o diretor da BIM disse que a CPI era de bestas feras. O Cholang disse que foi mandado para a CPI para investigar o PTB, lá nos Correios. Não encontrou nada, a não ser um boquirroto chamado Maurício Marinho, que sem poder algum ficava pegando 3 mil aqui, 2 mil ali, 5 mil ali, como ele confessa à Polícia Federal, um total de 20 mil reais. E quando ele foi para a área de operações, onde estava lá o PT com o seu Silvinho Pereira, que ele foi para a área de informática, onde estava lá o seu Silvinho Pereira e o seu Delúbio, ele recebeu ordens do Palácio Papará. Isso foi dito na CPI dos Correios. Tentaram plantar na minha vida, numa relação que eu nunca tive, o seu Maurício Marinho. Eu tentei, pela via da negociação, até num discurso que fiz aqui nessa casa, logo a partir da matéria, se não me engano, essa matéria foi meados de maio, dia 16 de maio, eu estive aqui nessa tribuna, dei cabal explicação. Trouxe o depoimento do Maurício desmentindo a matéria, o depoimento se repetiu, a matéria foi desmentida. Mas isso passou a prevalecer como verdade, ele recebendo 3 mil reais. Lá no Correio, em meu nome, eu não posso evitar que alguém abusando da confiança ou não, ou de uma relação que não tem, peça dinheiro em meu nome, como nenhum dos senhores pode evitar que isso aconteça. O Buratti fez isso com o ministro Pallotti. Traiu a confiança dele, pegou dinheiro, dizendo que era em nome do ministro Pallotti, e a gente sabe que não era. E o Pallotti tinha o Buratti como amigo, recebi em casa, na madrugada, foi seu secretário de governo 4 anos. E eu não sou amigo do Maurício Marinho, ele não é do PTB, eu não tenho relação com ele. Para o Buratti, em relação ao Pallotti, é um julgamento. Do Maurício Marinho em relação a mim é outro. Eu tenho visto, nesse jornal famoso, o Globo, que escreve assim, com a letrinha miudinha, essas coisas. Só para a presidência do Correio, o Marco Valério ligou mais de 155 vezes. O Delúbio também. Quem coordenava aquilo tudo era o Delúbio e o Marco Valério. E tentaram colocar no colo do PTB os escândalos praticados e cometidos no Correio. E o relator tem coragem de dizer que eu quis tirar o foco de cima de mim mesmo. Ô, relator, eu tive uma árdua tarefa. Conversei, estaria o Quinalha, esteve comigo lá em casa, o líder do governo, pediu que eu assumisse. Um delegado diligente faria um inquérito independente e nós encerraríamos a situação política. Não pediu em nome do governo, em nome pessoal, eu digo, Quinalha, eu não posso acreditar no governo, porque o governo não tem palavra. Em você eu creio, mas no governo não. Quando estiveram lá em casa, o ministro Aldo Rebelo, na véspera do PTB, decidir se assinava aquela CPI, logo no princípio de junho, não, final de maio, esteve de manhã cedo lá em casa comigo, o ministro. O Zé Dirceu afirmou 2 coisas que para mim são importantes, porque eu bati duro nele. Digo que isso é papel que não é papel de homem, vocês não agem corretamente.
Vocês jogam fora os companheiros de aliança como se fosse um bagaço de laranja, que vocês já chuparam o caldo. Isso é papel que não é papel de homem, diz Dirceu. Falou, Roberto, olha, eu não fui, não. Você me conhece, eu sou um cara de enfrentar a briga de pé. E eu não tenho nenhuma ascendência sobre o ministro da Justiça. Porque estava lá que o ministro da Justiça ia fazer um pronunciamento à nação no dia 6, segunda-feira, falando da corrupção que a Polícia Federal estava desvendando no IRB, nos Correios e na Eletronorte, colocando no colo do PTB para enterrar a CPI na Comissão de Justiça e o meu partido ser sacrificado num escândalo de um crime que não praticou. E nisso, Zé Dirceu foi correto comigo. E eu passei a pensar, quem é que tem ascendência sobre o ministro da Justiça? Quem? E outra coisa que o Zé Dirceu me falou, mas eu estou vendo que ele está perdendo agora que deixou de ser ministro. Que no Globo ele acertava por cima. Estou vendo que o Zé está começando a ser escanteado lá pelo jornal, que já percebeu que ele não é mais poder. Quarta acusação que me faz o relatório. Ter se omitido em não revelar o mensalão assim que soube. O relator está de brincadeira. Fiz peregrinação ao Zé Dirceu como ministro-chefe da Casa Civil. Eu falei isso umas 10 vezes. Falei ao Ciro. Depois nós descobrimos que o Márcio, secretário executivo do Ministério, tinha recebido do Marco Valério R$500 mil para saldar contas de campanha. Mas falei ao Ciro, com lealdade. Ele disse, eu não acredito nisso. Falei ao ministro Miro Teixeira. Estava acompanhado do Zé Múcio, conversei com ele e disse, isso vai dar zebra. Falei com o presidente da República. O que queriam de mim? Que no ano passado, o Lula, na descendente, o PT se desmanchando. Eu estou aqui para ser caçado. Imagina no início do ano passado, quando o Globo dizia que o Lula era o maior presidente do mundo. Qual era a condição que eu tinha de denunciar isso? E eu busquei fazer pela via do entendimento. Tentar colocar um ponto final a isso, disse ao próprio presidente, presidente, o Delúbio vai botar uma bomba debaixo da sua cadeira. Esse mensalão escândalo, eu nunca vi uma coisa igual na minha história parlamentar. Se o relator fica ofendido com a palavra mensalão, seus ouvidos pios se ofendem. O bimensalão, o trimestralão, o que ele quiser chamar. Mas essa transferência constante de recursos para alugar os partidos da base aliada tinha que acabar. E por última acusação do honrado relator, do campeão da ética, o relator baiano, o primo da dona Carmen. Ele tem uma passagem que, já que ele é o campeão da ética, eu me permito contar aqui. O seu Carneiro não vai zangar se eu contar. Ele, numa só noite, deu uma canetada quando o chefe da Casa Civil do governo de João Durval e contratou 16 mil pessoas. Entre elas, a prima da dona Carmen, uma cabo eleitoral dele lá em Feira de Santana, Bahia. E ele escreveu assim, a caneta no papel, e o cara do Diário Oficial, que devia ser do PT, Expedi Pouco, publicou. Então ele ficou conhecido lá na Bahia como o primo da dona Carmen. E vem aqui e faz conversa de ético. 16 mil numa canetada só, num assalto aos cofres da Bahia. Mas se investiu com aquela capa de cordeiro, a alma do lobo. Chip, em inglês, Wolf, em alemão. Só que ele devia ter pesquisado que quem manda lá no IRB é a turma da Interbrasil. Ele devia ter visto
que os interesses lá do IRB não são do PTB. Quando o ex-presidente do IRB procurou o Martinez, presidente do partido, ele ofereceu juntar um grupo de brokers para ajudar por dentro o meu partido. E eu confesso isso porque foi uma coisa legal. Não foi caixa 2 da Interbrasil para a eleição de Goiânia, como está sendo denunciado hoje aqui, não, e que o relator não sabia. Foi uma coisa correta. E o ex-presidente do IRB já falou à Polícia Federal, já falou ao Ministério Público. Em momento nenhum ele afirma ter sido chantageado ou pressionado pelo PTB para praticar irregularidade à frente daquele órgão. O relator, vendo que o seu relatório se desmanchava, como uma pilha de açúcar onde você joga um jarro de água, ele tentou apelar para todos os lados para ter sustentação, fugindo da denúncia que me moveu o presidente do PL, o deputado Valdemar Costa Neto. Ele disse que eu menti quando denunciei o Mensalão. O resto das acusações que não constavam da denúncia, e eu falo para um parlamento que faz leis. O que não é da denúncia não é competência do julgamento. Ele foi aditando e sem abrir prazo à defesa. Aditava a acusação sem abrir prazo para a defesa. E ainda achou que podia ficar zangado quando o doutor Barbosa disse a ele que era uma atitude fascista. E é fascista. Fascista. Indigna da democracia. Senhor presidente, senhores deputados, o governo promoveu, e para mim esse é o governo mais corrupto que testemunhei dos meus 23 anos de mandato, o governo do presidente Lula, o mais escandaloso processo de aluguel de parlamentar. Escolheu o ministro José Dirceu, assim como uma espécie de Mary Jane Corner, o rufião do Planalto para alugar prostitutas, que ele podia fazer aqui na Câmara dos Deputados. Tratou essa casa como se nós fôssemos um prostíbulo. Aliás, sempre ele conversou nesse sentido. As conversas com ele começavam sempre nesse nível. As festas, para depois a conversa ficar na antessala do presidente, do jeito que ele queria conduzir, de maneira anti. Eu não acuso o presidente Lula de participar de desonestidade. Para mim, ele é como o Zé Genuíno. Eu ontem assisti o Genuíno na CPI. O Genuíno assinou um empréstimo de 17 milhões, 8 de 2, mas não leu. Houve o acordo político-financeiro com todos os partidos da base, o meu especial, que eu tratei com ele direto, mas ele não se lembra e não fez. O presidente Lula é uma espécie de genuíno na presidência da República. Não sabe o que lê, não sabe o que assina, não sabe o que faz. Ele é assim, o genuíno do Planalto. E confiou a mãos erradas ao Guxiquem, confiou a mãos erradas ao Zé Dirceu, a confiança que o povo do Brasil depositou nele. Errou. O meu conceito do presidente Lula é que ele é malandro, ele é preguiçoso. Eu não sei se já chegou da Guatemala. O negócio dele, passear de avião. Governar que é bom ele não gosta. E delegou. E essa cúpula, esconderam debaixo da saia da chefe da Casa Civil, o Chiquém, o Zé Dirceu já mandaram para cá, e essa cúpula desonrou a confiança que lhe foi depositada pelo presidente Lula. Se ele não praticou... E eu lendo hoje o primeiro capítulo da Guerra de Troia, lembrei de Eris, a deusa da discórdia. O governo fez isso conosco na base aliada. Foi ao pomar, pegou um pomo, uma maçã, escreveu Amarbela, jogou entre nós os partidos e fez aqui na casa o conflito como se nós fôssemos o vale-acoto de corruptos. E nós estamos numa guerra fratricida, sanguinária, entre nós. Quando a corrupção está na praça do lado de lá,
De lá partiu a corrupção. De lá! A corrupção partiu de lá. As ligações do senhor Marco Valério são para o gabinete do presidente também, 111. Ontem esteve aqui a Cátia, dona Cátia, presidente do Banco Rural. Foi levada pelo Marcos Valério 3 vezes à presença do Zé Dirceu. O Zé Dirceu levou os empresários portugueses do Banco do Espírito Santo, Banco Espírito Santo, da Portugal Telecom, e mandou de para lá o Marco Valério como embaixador do governo brasileiro junto a esses interesses em Portugal. Senhor presidente, eu jamais fiz, e aqui tenho velhos companheiros ao meu lado, dessa tribuna, a tribuna do libelo. Eu deixei sempre isso para o PT, eu nunca fiz escada na desgraça alheia para poder crescer como parlamentar. Eu não sou como o Genuíno, que vi aqui sustentando libelos gravíssimos contra os companheiros e ontem, de rabinho entre a perna, não vi, não li, se assinei, não sei, mentindo descaradamente ao Brasil, lá na CPMI. O PT não tem projeto de governo. Eu quero dizer, o PT, nesse campo majoritário, e essa cúpula que assaltou o Brasil. Rato magro, hein? Quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza. Rato magro. PC Faria, aprendiz de feiticeiro ante essa gente que assaltou o Brasil. Rato magro. Mas eu nunca bati no peito para dizer que eu sou o paladino da ética e o campeão olímpico da moralidade. Os que vituperavam isso ali do lado de lá, hoje não têm coragem de olhar os olhos da nação. Porque todo fariseu, todo farsante, impreca culpa ao adversário, como se fosse um biombo para se esconder com os seus defeitos. E o PT fez isso a vida inteira. Eu me recordo dos ódios que nós vivíamos no plenário, quase havia de fato, contra a campanha, contra a política econômica do Malan, do Fernando Henrique. Hoje a política é a mesma, ou mais ortodoxa. Rasgaram o discurso da política econômica e é a única coisa que o nosso presidente Lula sustenta. A política econômica está dando certo. E a social? Que os proxenetas de partido, rufiões de sonhos, cafetões da dignidade do Congresso, ofereceram ao povo do Brasil. Onde está? Ética, moralidade. O PT não rouba e não deixa roubar. Eu ouvi isso da cúpula do partido. Rouba, mas rouba sozinha. E rouba muito. O rei está ficando sozinho no tabuleiro. Já queimou os peões, está perdendo a base. Está queimando as torres, os cavalos, os bispos. Não duvido da mão do governo empurrando para o pelotão de fuzilamento o Severino, porque não acredite o PP, que o PT, quando a elogia, está te dando a mão. Eu vivi esse processo lá em casa. O presidente Lula me elogiando e o Zé Dirceu me cravando a faca nas costas. Um me alisava e o outro me espancava. Não creiam que o PT faz isso, porque... Já encerro, senhor presidente. Não tem amor. Não tem amor. Só tem da cabeça para cima. Não tem solidariedade, fraternidade, amizade. Não sabe o que é isso. Nos usa como uma laranja, chupa o caldo e escarra o bagaço. Mas, aliás, eu disse isso sempre ao meu partido, é que eu fui voto vencido. Que eu disse isso sempre à minha bancada, não vamos confiar nessa gente. Essa gente não merece a nossa confiança e nem a nossa consideração. Essa gente não tem afeto, essa gente não tem amor, essa gente não ama o ser humano, eles amam a abstração jurídica. Um Estado ideal
que eles sonham e odeiam todo ser humano que se conflita com esse ideal de Estado que eles nutrem no seu coração e embalam. Rufiões da pátria, proxenetas do parlamento, enrolaram entre nós a maçã envenenada, e nós estamos fazendo aqui. Ontem eu vi todo mundo de braço dado, vamos destroçar o Severino, amanhã vamos destroçar o Roberto Freire, amanhã vamos destroçar a Beira, que a coisa está assim entre nós. E a turma que financiou isso vai ficar de fora. Tem ministro que recebeu mensalão, crime administrativo, claro! E está tudo em silêncio, eles não vêm depor a CPI, não são pesquisados, não são confrontados, e a culpa é só nossa, nós somos a geni do Brasil. O Marco Valério era empregado da Câmara, trabalhava para nós, trabalhava para os parlamentares, ou agia em nome do governo e do partido do governo. Nós temos que atravessar a praça, presidente. Nós temos que ir ao Palácio do Planalto fazer a investigação que precisa ser feita. Essa é a resposta que o povo do Brasil quer de nós. Porque sacrificar mandato parlamentar, já vi tantas vezes isso. Porque sempre é um esquema. Quem é que vai caçar? Bom, vamos fazer o seguinte. Ao deputado Roberto Jefferson, eu peço a Vossa Excelência conclua. Agora, presidente. Como são essas CPIs aqui? Vamos fazer um acordão aqui. Vamos pegar uma cabeça grande, o Roberto Jefferson, dá o Roberto Jefferson, pega o Zé Dirceu, acerta, dá o Zé Dirceu. Vamos ver por baixo aí que a gente dá. Foi assim, sempre a CPI nessa casa. E encerra. Mas o parlamento não pode sair de joelhos disso. Eu, quando fui eleito deputado federal, eu ganhava líquidos $11 mil, em torno de R$30 mil por mês, em 1982. Hoje o deputado ganha 8. 30 mil é a diferença do mensalão. E essa elite que paga a mídia, nos coloca de joelho. Nós estamos aceitando aqui, eu me lembro, os discursos contra o decreto-lei da ditadura militar. Jesus, nem os generais ousaram tanto o decreto-lei como nós fazemos aqui, medida provisória. Senhor presidente, a medida provisória desmoraliza a casa. Nós fazemos todo dia referendar medida provisória. O processo legislativo não nos pertence mais. Nós vivemos o humor dos técnicos do Ministério da Fazenda ou do Banco Central. Todo dia chega uma medida provisória aqui. E essa casa está se ajoelhando, está se agachando. E nós pegamos a maçã envenenada que o governo colocou no meio da mesa aqui dos deuses, porque aqui não tem índio, só tem cacique. Estamos vivendo uma área e fratricida. Cumpri minha missão. Não arredo uma vírgula do que disse. Não mudo uma palavra do que já falei. Mas quero dizer aos meus companheiros e às minhas companheiras, deputados e deputadas, essa luta, de maneira soez, de soslaio, de maneira sórdida, foi colocada entre nós. Queima o Severino, queima o Maluf, queima o Roberto Jefferson, queima o Janene, queima o Pedro Correia, vamos queimando. E a gente não está puxando a barba do bode, e nós temos que puxar a barba do bode para mostrar aonde está o DNA da corrupção que desgastou do Congresso Nacional. Encerro, senhor presidente. Eu não vou mais liquidar esse constrangimento de avançar no meu tempo. Agradecendo a Vossa Excelência a oportunidade que me deu, a mesa, aos companheiros de partido. Entrego o meu mandato em mão dos senhores. 23 anos, sou deputado federal. Confesso que também estou um pouco cansado. Mas honrei o parlamento. Todo dia investigo minha vida. Não conseguiram colocar nada no jornal que pudesse ferir a minha honra. Não tenho conta no exterior, não tenho patrimônio acima da minha renda. Todo dia eles investiram. Todo dia.
e não consegue fazer uma acusação contra a minha honra pessoal e a minha dignidade pessoal. Se tiver que sai, ó, de cabeça erguida, com o sentimento da missão cumprida, Laurinha. Tirei a roupa do rei, mostrei ao Brasil quem são esses fariseus, mostrei ao Brasil o que é o governo Lula, mostrei ao Brasil o que é o campo majoritário do PT.